Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá bom? Vamos lá então para mais uma das nossas aulas. Hoje nós teremos aula de ensino religioso. Pessoal, a gente tem conversado bastante já sobre este assunto e nós estamos aprendendo, entendendo o surgimento então das religiões. Né? Vocês já sabem aí que cada povo ele tem a sua religião, que não são todas iguais. E aqui no Brasil, né, desde o descobrimento do Brasil, com a chegada de muitas pessoas, essa miscigenação, essa mistura, não é, de culturas, fez com que o Brasil tivesse muitas matrizes religiosas. Que é isso? Pessoas que vieram de outros lugares e trouxeram as suas religiões para o Brasil. Até aqui, acho que nós já falamos várias vezes, está bem claro. Hoje, então, eu vou falar para vocês sobre, né, nós temos 4 matrizes, eu acho que isso vocês já sabem, que é a matriz indígena, a ocidental, a africana e a oriental. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a matriz ocidental. O que é essa matriz ocidental? A população brasileira, ela é a maioria do povo brasileiro, ela é cristã. 87%, quer dizer, de 100%, 87% se declaram que pertencem ao cristianismo. Então, essa matriz religiosa ocidental, ela foi estabelecida como a religião cristã ou do cristianismo católico, apostólico, romano, inicialmente. A base do cristianismo é a crença monoteísta. O que significa isso, professora Leonice? Significa que eles acreditam em um único Deus. Essa matriz cristã do cristianismo foi trazida de Portugal e da Espanha, com os primeiros colonizadores europeus, os primeiros a chegar no território brasileiro. Isso aí também a gente traz na disciplina de história, não é? Do descobrimento do Brasil, a colonização do Brasil. Os padres jesuítas, então, vieram para cá e eles, então, começaram a catequizar os índios. Existe, então, gente, diferentes religiões monoteístas no mundo, mas as mais conhecidas, geralmente, elas apresentam bastante semelhança entre si, tá? Bastante coisas são iguais. No período colonial, né, e imperial, quando o Brasil tinha rei, o cristianismo, enquanto matriz religiosa, foi difundido, foi espalhado por todo o Brasil por meio dos jesuítas e a devoção que eles trouxeram, né, para os santos. O chamado, então, foi então desencadeando o cristianismo popular, que é o cristianismo europeu, trazido pelo jesuíta, mas quando os índios, né, foram conhecendo esse cristianismo, eles misturaram um pouco dos costumes deles aos rituais do cristianismo. Aí foi chamado, então, de cristianismo popular, ok? Logo mais, gente, no Brasil, mais ou menos ali 1557, 1560, foi surgindo o protestantismo. O que é o protestantismo? É o cristão evangélico. Então, chega ao Brasil o cristão evangélico. Lembra que eu falei sobre o cristão, que é o apostólico romano, católico. E agora estou falando do cristão evangélico. Alguns viajantes que vieram junto na colonização do Brasil, eles trouxeram, então, aquelas reformas da igreja, que a Igreja Católica havia sofrido. Então, as primeiras igrejas protestantes evangélicas começaram, então, a surgir no Brasil, mas surgiram de uma forma muito contínua. Com a vinda da família real, que é o rei Dom João, que veio para o Brasil, da família portuguesa, houve uma abertura dos portos. Então, muitas nações ali da região europeia vieram para o Brasil.
E aí, com esse comércio que começou a ter, essa navegação, os ingleses também chegando, eles formaram a igreja anglicana aqui no Brasil. Essa igreja anglicana, ela cresceu muito na verdade, foi assim, foi vindo essa igreja e muitas outras igrejas do cristianismo evangélico, certo? Então, o cristianismo católico e o cristianismo evangélico foi sendo difundido aqui no Brasil. Olha, gente, em 2010 o censo, né, o IBGE fez um censo e constatou o seguinte, que 86% do Brasil se declara cristão. Então, o Brasil, ele é um país considerado um país de maioria cristã. Então, a maioria dos brasileiros se declaram assim. Outra questão bastante importante é que hoje, né, mais ou menos 64% são católicos e mais ou menos 23% são evangélicos. E outros, então, se declaram de outras religiões, tá certo? O cristianismo, ele traz alguns símbolos. Por exemplo, a cruz, que o significado dela representa a crucificação de Jesus. O peixe, ele é usado, né, pelos cristãos primitivos, porque significava a perseguição romana contra os cristãos. A pomba, né, que ela representa o Espírito Santo, que é aquele animalzinho que apareceu quando Jesus foi batizado. Está escrito lá nas nossas Bíblias, não é? E aí já vou dizendo que a Bíblia é considerado o livro sagrado do cristianismo, tá? A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Na Bíblia também diz que a letra alfa e ômega, elas são consideradas a soberania de Deus, que Deus é o começo e ele é o fim. Então, ele é tudo, não é? O cordeiro, né, que é a ovelhinha, que é o cordeiro, ele significa Jesus, né? Aqui é aquela passagem em que Jesus foi morto, foi crucificado, não é? Então, e quem ele foi crucificado para pagar o pecado de outras pessoas. Então, também. O pão e o vinho também é um símbolo, né, do cristianismo, e ele significa a Santa Ceia, né, que é do corpo de Cristo, o sangue de Cristo, certo? Pessoal, existem muitos outros símbolos, né, do cristianismo, mas a gente vai ficar basicamente com esses, ok? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, alguns símbolos do cristianismo, tá vendo? A pomba, né, o peixe, a cruz, o alfa e o ômega, né, o cordeiro, o pão e o vinho, certo? Esse aqui tá o peixinho, ó, que são os símbolos do cristianismo, ok? Então, da matriz ocidental, nós temos aí, quase que na sua maioria, na sua totalidade aqui no Brasil, o cristianismo, tá certo? Tem uma atividade bem legal para vocês fazerem, eu quero que vocês façam essa atividade e depois coloca lá para a professora ver, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, falando da matriz ocidental. Eu espero que você tenha gostado. Beijo, se cuida, fica com Deus.